Meditação diária, 4 de janeiro. O amor da Irmandade. Hoje, seguros no amor da Irmandade, podemos facilmente olhar outro ser humano nos olhos e sermos gratos pelo que somos. Texto básico, página 102. Quando estávamos usando, poucos de nós toleravam olhar alguém nos olhos. Tínhamos vergonha de quem éramos. Nossas mentes não estavam ocupadas com nada saudável ou decente, e sabíamos disso. Nosso tempo, dinheiro e energia não eram gastos construindo relações afetivas, compartilhando com outros ou procurando melhorar nossas comunidades. Estávamos presos a uma espiral de obsessão e compulsão que seguia em uma única direção, para baixo. Em recuperação, nossa jornada em espiral abaixo foi interrompida. Mas o que é que nos fez retornar, nos puxando para cima, para espaços abertos do mundo amplo e livre? O amor da Irmandade fez isso. Na companhia de outros adictos, sabíamos que não seríamos rejeitados. Pelo exemplo de outros adictos, foi-nos mostrado como começar a participar positivamente na vida à nossa volta. Quando estávamos incertos do rumo a tomar, quando tropeçávamos, quando tínhamos que corrigir algo errado que havíamos feito, sabíamos que nossos companheiros estavam lá para nos encorajar. Lentamente adquirimos a sensação de nossa liberdade. Não mais nos encontramos trancados em nossa doença. Estamos livres para construir, crescer e compartilhar com os outros. E quando necessitamos de apoio para darmos nosso próximo passo, nós o recebemos. A segurança que encontramos no amor da Irmandade tornou nossas novas vidas possíveis. Só por hoje, eu posso olhar qualquer um nos olhos sem me envergonhar. Estou grato pelo apoio amoroso que tornou tudo possível. Nossa, essa leitura já começa com uma imagem muito, mas muito forte, né? A ideia de não conseguir olhar outra pessoa nos olhos. Espiral para baixo. Isso parece ser o fundo do poço dessa espiral. Exatamente. E o texto básico de Enéi descreve essa condição de uma forma muito clara. Ele diz que a doença da adicção nos torna hostis, ressentidos, egocêntricos e egoístas. E que por causa disso a gente se isolava do mundo exterior. A vergonha não é só um sentimento ruim, né? Ela é um mecanismo ativo da doença que garante o isolamento. Faz sentido. E no isolamento, a adicção, ela prospera. Então, o que a meditação propõe como o início da saída é uma ação que parece totalmente contra-intuitiva. Que ação seria essa? Porque parece um paradoxo. A mente está em pânico, gritando para se esconder, e a solução é se expor. Parece a última coisa que alguém nessa situação conseguiria fazer. Como que na prática se quebra essa barreira inicial? E o que é fascinante, sabe, é que a primeira ação não é mental nem emocional. Ela é puramente física. A prática inicial é simplesmente levar o corpo a uma reunião, ir e sentar. Só isso? Só isso. É um ato de rebelião contra o isolamento. A meditação confirma isso quando diz: na companhia de outros adictos, sabíamos que não seríamos rejeitados. O programa não pede que a pessoa chegue se sentindo confiante ou pronta para se abrir. Pede apenas a presença física. Então o primeiro passo é literalmente um passo: sair de casa e entrar numa sala. Mas e a vergonha? Ela não desaparece só porque o cenário mudou. Imagino que a vontade de fugir continue imensa. Continua, sem dúvida. Mas algo acontece naquela sala. Tem uma história na nossa literatura sobre um membro que foi a uma apresentação de hospitais e instituições. Ele estava apavorado, sabe? Convencido de que era o único o pior de todos. Sei. E então ele ouviu um adicto no palco contar a sua própria vida. O alívio que ele sentiu, nas palavras dele, veio quando o palestrante disse: "Você não está mais sozinho." A prática nesse estágio é se expor a essa identificação. Ah, entendi. Não precisa falar, não precisa olhar nos olhos de ninguém. Apenas estar lá e ouvir já é uma ação poderosíssima contra a vergonha.
É o princípio do continue voltando em sua forma mais pura. A ação precede a motivação. Isso faz todo sentido. É a experiência de ouvir a sua história na boca de outra pessoa. Isso deve quebrar aquela ilusão de que se é um caso único e sem esperança. Mas a meditação vai além. Ela não diz que a identificação nos curou. Ela atribui à virada uma força específica. O amor da Irmandade fez isso. Essa frase, ela tem um peso enorme. Como que essa presença na sala se transforma nessa força tão poderosa? Não pode ser só um sentimento vago, né? Não é vago de forma alguma. E aqui a gente entra no como prático do programa. Se a gente conectar isso ao panorama geral, vemos que esse amor é uma construção feita de ações muito concretas. Começa com acolhimento. O acolhimento. Um abraço na porta, um sorriso, um que bom que você veio, continue voltando. São gestos que dizem você pertence aqui, mesmo que a pessoa ainda não acredite nisso. E tem a famosa lista de telefones, certo? Sim, a disponibilidade. A troca de números de telefone é um pilar. A prática é ligar, mesmo quando a vergonha diz que você está incomodando, que seus problemas não são importantes. Do outro lado da linha tem outro adicto que entende perfeitamente essa necessidade, porque já esteve lá. Ligar para outro adicto é uma ação que fura o balão do egocentrismo. É admitir que precisa de ajuda. E ao receber essa ajuda, sem julgamento, a percepção de si mesmo começa a mudar. Que é onde fica realmente interessante. Muitas dessas ações, tipo fazer o café, arrumar as cadeiras, dar as boas-vindas na porta, são atos de serviço que não exigem uma grande intimidade inicial, né? Exato. Elas permitem que o recém-chegado participe e contribua desde o primeiro dia, sem ter que se abrir completamente. Isso parece combater a vergonha de uma forma muito sutil. É exatamente isso. É um insight crucial. O serviço é o antídoto prático para a vergonha. A vergonha nos mantém focados em nós mesmos, nos nossos defeitos, no nosso passado. Claro, o serviço nos força a mudar o foco. Quando eu estou preocupada se o café está quente ou se o recém-chegado se sente bem-vindo, eu não tenho tempo para ficar remoendo a minha própria miséria. A literatura diz claramente, em vez de procurar servir apenas a nós mesmos, começamos a servir os outros. É uma reorientação da atenção que, como efeito colateral, dissolve a vergonha. E essa prática, claro, culmina na relação de apadrinhamento, que é descrito como a forma mais concentrada desse amor da Irmandade, imagino. Sem dúvida. O apadrinhamento é onde esse amor se torna um guia prático para a vida. Tem uma história na nossa literatura que descreve um padrinho que acompanhou um afilhado manhã, tarde e noite nos primeiros 6 meses. Nossa, é um compromisso enorme. Isso não é um amor abstrato, é um compromisso de tempo, energia e cuidado. É ter alguém que já atravessou o caminho e que agora segura uma lanterna para você. Receber esse cuidado e, mais tarde, oferecer esse mesmo cuidado a outra pessoa. Esse é o motor que move a recuperação. É o ciclo que constitui o amor da Irmandade. Ok. Então a gente tem essas ações externas que criam um ambiente seguro, um casulo. A presença, a identificação, o serviço, o apadrinhamento. Tudo isso combate o isolamento. Mas a vergonha é, na sua essência, interna. Como que o programa lida com o que está dentro da cabeça e do coração do adicto? Aquele conhecimento profundo dos próprios erros que o impedia de olhar nos olhos de alguém. Essa é a transição fundamental. A Irmandade cria o espaço seguro para que o trabalho interno, que é a essência dos 12 passos, possa ser feito. Não é o tempo que cura, sabe? Mas o trabalho feito no tempo. E esse trabalho começa a sério com o inventário moral do 4º passo. O famoso limpar a casa. Exato. É o momento de olhar para tudo. Que é um processo brutalmente honesto pelo que a literatura descreve. Brutalmente honesto, mas também libertador. Várias histórias pessoais mencionam o 4º passo como um ponto de virada. Uma adicta partilha que escrever seu inventário permitiu encarar todo o lixo, mas também, pela primeira vez, começar a reconhecer o que havia de bom em mim. Ah, que interessante. Não é só sobre o que é ruim. Não. O objetivo não é se afundar na culpa, mas ver a imagem completa, com clareza, talvez pela primeira vez. E então vem o 5º passo,
Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Partilhar tudo isso com outra pessoa, isso parece ser o teste final contra a vergonha, o ato de verbalizar os segredos. É o antídoto mais direto para o isolamento. Os segredos perdem o poder quando são partilhados, num ambiente seguro. Partilhar o inventário com o padrinho é um ato de profunda humildade. E a resposta, em vez de julgamento, é quase sempre a de compreensão, de identificação. Aquele medo de ser rejeitado, que nos mantinha presos, é confrontado e se revela infundado. É aqui que a fundação para poder olhar o outro nos olhos começa a ser construída de verdade. E depois de olhar para dentro, o programa direciona o olhar para fora de novo com as reparações do 9º passo. Imagino que isso tem um papel fundamental em poder encarar o mundo de frente. Muita gente confunde fazer reparações com simplesmente pedir desculpas. Qual é a diferença na prática? A diferença é a ação. Um pedido de desculpas é feito de palavras. Uma reparação é feita de ações. É sobre limpar a nossa bagunça. Se eu roubei dinheiro, a reparação é devolver o dinheiro. Se eu causei dor com o meu comportamento, a reparação envolve mudar esse comportamento de forma consistente. Entendi. Fazer reparações diretas, sempre que possível, limpa o passado e restaura a dignidade de uma forma que nada mais consegue. Permite que a pessoa ande de cabeça erguida, literalmente. Não tem mais necessidade de atravessar a rua para evitar alguém. A dívida, seja ela financeira ou emocional, foi paga. Então, o caminho que a meditação descreve é esse. A vergonha nos faz baixar os olhos. A Irmandade nos dá um lugar seguro para levantá-los um pouco. O trabalho dos passos limpa o que causava vergonha por dentro e as reparações limpam o que causava vergonha por fora. É um processo completo. Perfeitamente. E é por isso que a meditação termina com a gratidão. A gratidão não é o ponto de partida, é o destino. Ela não é um sentimento que a gente força. É o resultado natural de reconhecer que essa nova vida, essa capacidade de olhar qualquer um nos olhos sem se envergonhar, foi possibilitada por esse conjunto de ações e pelo apoio recebido e depois oferecido. Sim, a segurança que a meditação menciona não é a ausência de problemas, mas a presença de ferramentas e de uma comunidade para lidar com eles. É a consequência de praticar ativamente os princípios do programa. A liberdade mencionada no texto não é uma liberdade de responsabilidade, mas a liberdade para ser responsável. E, ao fazer isso, encontrar paz. Isso. É um caminho da vergonha para a gratidão, pavimentado com ações honestas, apoio mútuo e um profundo trabalho interno. A capacidade de olhar nos olhos de outra pessoa, no final das contas, é o reflexo externo de uma paz interna recém-descoberta. A meditação de hoje fala sobre o amor da irmandade, como a força que nos puxa para cima. Se esse amor é construído por ações concretas de apoio mútuo, qual pequena ação, por mais simples que pareça, podemos praticar hoje para fortalecer essa corrente, seja para nós ou para outro adicto que possa estar precisando? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.